Nesse próximo exercício, a gente quer descobrir quantas rotas aéreas ligando estados a gente tem dentro do Brasil. A informação que a gente tem é a seguinte: dados quaisquer dois estados dentro do Brasil, existe um único caminho por avião que liga esses dois estados. Então, por exemplo, pega Rio de Janeiro e Amazonas, existe um único caminho por avião que vai ligar o Rio de Janeiro e Amazonas. Existem 26 estados no Brasil e, por coincidência, 26 também é a quantidade de letras que a gente tem no nosso alfabeto. Então, a gente pode dar um nome para cada estado com as nossas letras do alfabeto. Você pode escolher uma ordem alfabética ou uma ordem aleatória que você quiser para dar uma letra para cada estado. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro pode ser a letra A, e São Paulo pode ser a letra B, Amazonas pode ser a letra C. Você escolhe a ordem, mas cada estado pode ter a sua própria letra. O que a gente quer saber? A gente quer saber quantas rotas existem ligando estados. Então, o que é uma rota? Quais as informações que a gente tem em uma rota? A rota, ela liga dois estados. Então, a única coisa que define uma rota é eu definir quais são os dois estados que eu estou ligando, certo? Então, eu quero descobrir de quantas formas eu posso fazer isso. Digamos que eu vou escolher um estado para ser o primeiro estado e um estado para ser o segundo estado. Ou seja, eu posso escolher, por exemplo, sair do Rio de Janeiro e ir para Amazonas. Ou seja, isso significa que eu escolhi primeiro o Rio de Janeiro e depois eu escolhi Amazonas. De quantas possibilidades eu tenho de escolha para o meu primeiro estado? Como eu tenho 26 estados possíveis, eu tenho 26 possibilidades para escolher o meu primeiro estado, o estado em que eu estou partindo. E eu tenho 25 possibilidades para escolher o estado em que eu quero chegar. Eu não quero sair do mesmo estado e chegar no mesmo estado. Eu quero ir para um estado diferente, por isso que vai ser 25. Eu não quero ir para o mesmo lugar de onde eu já saí. Tudo bem. Então, 26 vezes 25 é a quantidade de possibilidades que eu tenho de sair de um estado e ir para o outro. Isso é ligeiramente diferente da nossa pergunta. A nossa pergunta é quantas rotas existem. Porque repara que se eu saio do Rio de Janeiro e vou para o Amazonas, ou se eu saio do Amazonas e vou para o Rio de Janeiro, isso é a mesma rota que eu estou usando. Mas eu estou contando como se fossem dois caminhos diferentes, né? Porque a partir do momento que eu dou uma ordem para a minha escolha, eu estou diferenciando o primeiro que eu escolhi e o segundo. Por exemplo, se eu escolho sair do estado A e ir para o estado B, eu estou contando como se fosse uma configuração diferente de sair do estado B e ir para o estado A. Isso aqui, desse jeito que eu contei, são duas configurações diferentes. Mas elas, na verdade, são a mesma rota, certo? Porque ela simplesmente liga os mesmos dois estados. Então, para responder a minha pergunta, que a resposta não vai ser 26 vezes 25, eu vou querer descontar as vezes que eu estou contando dobrado. Porque cada vez que eu estou indo de A para B, eu também estou contando indo de B para A. Isso para quaisquer dos estados que eu escolha. Como eu não quero contar como se fossem duas coisas diferentes, eu vou dividir a minha resposta por 2. A minha resposta vai ser 26 vezes 25 dividido por 2. Certo? Então, é isso aí. Eu espero que tenha ficado tudo ok. Qualquer coisa a gente se fala. O próximo exercício é o seguinte. Eis um polígono de 10 lados, certo? Que eu chamei de os vértices de A até J. São 10 lados. E um polígono é isso, né? Você tem uma certa quantidade de vértices e vai ligando vértices vizinhos com retas até fechar
como se fosse um círculo, mas na verdade não é círculo, né? Porque é formado por segmentos, por pedacinhos retos. A nossa pergunta é: quantas diagonais existem nesse polígono? E, de preferência, usar a análise combinatória para ajudar a gente. O que é uma diagonal? É qualquer coisa que liga dois vértices, por exemplo isso, mas que não seja um lado. Lados não são considerados diagonais, apesar de ligarem dois vértices, tá? Então, como que a gente responde essa pergunta? Uma diagonal, ela equivale justamente a escolher dois vértices, certo? Uma diagonal está unicamente determinada pela escolha dos dois vértices. Igual aqui no nosso problema das rotas, é como se aqui eu tivesse um polígono de 26 vértices e eu quero saber quantos caminhos eu tenho ligando os vértices. Não só diagonais, mas também lados. Aqui eu quero contar todos os possíveis pares. Aqui eu estou contando só as diagonais, eu não estou contando os lados. E eu quero saber quantas tem se eu tenho 10 vértices. Então, como que eu faço para escolher duas letras? Porque uma diagonal é a mesma coisa que escolher duas letras. Como que eu faço para escolher duas letras? A primeira letra eu posso escolher de 10 formas possíveis, porque existem 10 vértices. A segunda letra não é simplesmente 9, igual você estaria meio viciado a responder. Porque, repara, suponha que eu escolhi a letra A. Quantos outros vértices eu posso escolher para formar uma diagonal? Repara que eu não posso escolher o B nem o J, porque eles formariam lados. Eu posso escolher o C, o E, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Então, se eu comecei do A, eu só tenho 7 possíveis vértices para eu ligar para formar uma diagonal, porque o B e o J formam lados. Então, aqui eu vou ter 7. Então, a princípio, são 70 possibilidades de diagonal, certo? O problema é que esses 70 estão contando se eu escolher A e depois escolher G, ou se eu escolher G e depois escolher A. Ou seja, cada diagonal está sendo contada duas vezes. Está sendo contada quando eu escolho primeiro esse vértice e depois esse. E o contrário, se eu escolho primeiro esse e depois esse. Não é isso que eu quero. Eu quero a quantidade de diagonais e eu estou contando em dobro. Eu estou contando duas vezes cada diagonal. Ou seja, eu vou ter que dividir esse valor por 2 e a resposta vai ser 35. Para finalizar, a gente generaliza esse resultado para se a gente tivesse N vértices em vez de 10. Bem genérico, assim, não sei quem é N. Mas como que a gente resolveria esse problema? Para o primeiro vértice, eu vou querer escolher novamente dois vértices, certo? Para o primeiro vértice, eu tenho N opções, porque são N vértices. E para o segundo? Digamos que eu escolhi o A e tem mais N-1 vértices aqui. Eu não posso escolher o A de novo, porque o A ligando com o A não é uma diagonal. Eu também não posso escolher nenhum dos vértices adjacentes ao A, que são 2. Então, eu não posso escolher nem o A, nem esse, nem esse. Não posso escolher os 3 vértices que estão aqui perto do A. Mas eu posso escolher qualquer outro. Qualquer outro vai me dar uma diagonal. Então, eu só preciso excluir esses 3 vértices, que são o A e os 2 vizinhos do A. Então, aqui eu tenho N-3 possibilidades para escolher o segundo vértice. E, novamente, pelo mesmo motivo, eu estou contando dobrado cada diagonal. Cada diagonal eu estou contando os vértices primeiro, segundo e primeiro, segundo. Então, eu vou pegar isso aqui, N vezes N-3, e dividir por 2.
aqui é uma fórmula geral que você pode usar sempre que você precisar, que representa a quantidade de diagonais em um polígono de n lados. É sempre n vezes n menos 3 sobre 2. Beleza? Então, continua aí, tem mais um videozinho.